Olá a todos! Neste episódio vamos abordar as mutações génicas e as suas influências na expressão génica. Por vezes, o material genético sofre alterações, chamadas de mutações. Estas alterações podem ser espontâneas ou provocadas por agentes mutagénicos, como radiação, químicos tóxicos ou alguns vírus e bactérias, e ocorrem frequentemente em momentos importantes da vida da célula. As mutações génicas podem ocorrer através da substituição, inserção ou deleção de nucleótidos da sequência que compõe o gene para uma determinada proteína. Estas mutações, ocorridas durante a síntese proteica, podem resultar na produção de proteínas anómalas que vão conduzir ao aparecimento de novas características nos indivíduos que as têm. Estas novas características podem não ser prejudiciais para os seres vivos, mas por vezes causam o aparecimento de doenças genéticas que conduzem à morte ou dificultam a sobrevivência de um indivíduo no meio ambiente. As alterações podem também ser benéficas, pois vão introduzir novo material genético que, numa população, por vezes, promove a evolução dos organismos e enriquece a diversidade de formas de vida. Por exemplo, para os indivíduos que sofrem de anemia falciforme, as suas hemácias apresentam formas irregulares, semelhantes a uma foice. Em 1956, V. M. Ingram verificou que ao substituir um nucleótido num gene do cromossoma 11, numa das cadeias de aminoácidos que compõem a hemoglobina, as hemácias expressavam a forma em foice. Isto acontece pois durante a replicação da cadeia de DNA, um dos nucleótidos de timina é substituído por uma adenina. Desta forma, quando forem adicionadas as bases complementares do mRNA, será adicionado um uracilo em vez de uma adenina. Como o códon correspondente ao ácido glutâmico GAA ou GAG, que é responsável pela produção da proteína normal da hemoglobina, é alterado, passa a ser codificada a valina. Por o aminoácido ser agora diferente, ocorre uma alteração na configuração da molécula, fazendo com que a hemoglobina agregue em condições de baixa pressão de oxigênio, formando fibras de hemoglobina. Como resultado, as hemácias são destruídas, adotando uma forma semelhante a uma foice. Podem ocorrer diferentes tipos de mutações génicas, e estas são divididas consoante a alteração que é feita na sequência que compõe o gene. Quando ocorre a substituição de nucleótidos, um par de nucleótidos é substituído por outro. Se ocorrer fora de um gene, é pouco provável que tenha algum efeito, pois estas porções do cromossoma não codificam nada. Se acontecer dentro de um gene, existem diversos resultados. Pode ser alterado um par de nucleótidos, mas o códon resultante codifica para o mesmo aminoácido, não alterando a proteína resultante. Esta mutação dá-se o nome de mutação silenciosa. O códon da cadeia de mRNA pode também traduzir um códon para um novo aminoácido, e pode não ter efeito no comportamento da proteína, mas por vezes pode fazer uma grande diferença, como é no caso da anemia falciforme. O resultado pode ser também desastroso se o aminoácido que mudou for um resíduo essencial para promover a atividade catalítica de uma enzima. Por último, se o códon gerado pela mRNA, em vez de codificar um aminoácido, codificar para um códon stop, pode resultar na produção de uma proteína incompleta, sem funcionalidade. A isto dá-se o nome de mutação sem sentido. A adição ou remoção de nucleótidos ocorre quando um par de bases é inserido ou removido da sequência de DNA. Estas mutações são as que têm os efeitos mais devastadores para a proteína resultante, pois os códons de mRNA só podem ser traduzidos em tripletos. Se um tripleto for eliminado ou adicionado, cada códon a seguir a esta mutação é alterado, resultando num número elevado de mutações por alteração de aminoácido, e podem também ser gerados códons de stop prematuros. Aí está-se o nome de mutações com a alteração do modo de leitura. Assim, a proteína resultante é alterada ou então esta deixa de ser funcional. As mutações podem também ser somáticas ou germinativas. As mutações somáticas ocorrem em células do corpo, excepto as reprodutivas, os gametas. Já as mutações germinativas ocorrem nas células reprodutivas e estas são geralmente hereditárias, podendo causar problemas de desenvolvimento celular, como tumores, envelhecimento precoce e malformações. Mas não te precisas preocupar, esta matéria só surge em Biologia do 12º ano. E acabamos assim o episódio. Até já!